Milagre confirmado, jovem livre de incontinência urinária, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo no mês de julho, quando o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo. A igreja estava cheia, os irmãos cantavam com fervor, e o Espírito Santo se fazia presente entre nós. Mas enquanto os louvores subiam aos céus, no fundo do salão, uma irmã chorava em silêncio, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Era a irmã Maria, mãe do jovem Daniel, de 19 anos, que há quase uma década lutava contra um problema que aos poucos, estava tirando dele não só a saúde, mas também a dignidade e a alegria de viver. Daniel sempre fora um menino saudável, ativo, cheio de sonhos. Brincava com os amigos, ajudava o pai na roça, e desde cedo demonstrara um coração voltado para as coisas de Deus. Mas tudo mudou quando ele completou 10 anos. Foi numa noite comum, depois de um dia de trabalho na lavoura, que ele percebeu algo estranho. Uma umidade na cama, como se tivesse perdido o controle. No início pensou que fosse um acidente, algo passageiro. Mas os dias foram passando, e o que parecia um simples descuido se tornou uma rotina angustiante. A cada noite, o lençol amanhecia molhado. Depois começou a acontecer também durante o dia. Uma gota aqui, um escape ali, até que a situação se agravou a ponto de ele não conseguir mais segurar a urina por mais de alguns minutos. Os médicos foram procurados. O primeiro disse que era coisa da idade que passaria. O segundo receitou remédios que não fizeram efeito. O terceiro, após exames, diagnosticou uma disfunção neurológica, algo relacionado aos nervos da bexiga. As palavras do médico ecoaram como uma sentença: não há cura. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Daniel ouviu aquilo e sentiu o mundo desabar. Como um jovem de 19 anos iria aprender a conviver com a vergonha de molhar as calças em público? Como iria trabalhar, namorar, viver normalmente se a qualquer momento poderia acontecer um acidente? A humilhação era constante. Ele começou a evitar sair de casa, a se isolar dos amigos, a recusar convites para as reuniões na igreja. A vergonha o consumia. Sua mãe, irmã Maria, via o filho se apagar aos poucos. Ela orava todas as noites, de joelhos, com lágrimas rolando pelo rosto. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor sarou os cegos, os coxos, os leprosos. Por que não pode sarar o meu filho? Mas as semanas passavam, e nada mudava. Até que numa quarta-feira à noite, durante a reunião de oração, o irmão José, um servo fiel e cheio de fé, se levantou e disse: Irmãos, temos que clamar a Deus por Daniel. Essa não é uma doença comum, é uma obra do inimigo para desanimar esse jovem. Vamos jejuar e orar por ele. As palavras do irmão ecoaram no coração de muitos. Naquela mesma noite, vários irmãos se comprometeram a interceder. Daniel, porém, já não acreditava mais. Já orei tanto, mãe. Já pedi tanto. Deus não vai me curar. Sua fé estava abalada. Ele se sentia como um peso para a família, um fardo. Certas noites, chorava sozinho no quarto, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Por que eu, Senhor? O que eu fiz para merecer isso? A dor não era só física, era espiritual. Ele se sentia sujo e impuro, indigno de estar diante de Deus. Mas a irmã Maria não desistiu. Ela lembrava das histórias que ouvia na igreja, de irmãos que foram curados de doenças consideradas incuráveis, de milagres que só o poder de Deus poderia operar. Uma noite depois de mais um dia difícil, ela pegou a Bíblia e leu para o filho o capítulo 9 de Marcos, onde Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Daniel ouviu, mas seu coração estava endurecido pela decepção. Mãe, já faz 9 anos. 9 anos. Se Deus quisesse, já teria me curado. Mas a irmã Maria, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dele e disse: Filho, Deus tem o seu tempo. Ele não esqueceu de você. Vamos confiar nele até o fim. Na semana seguinte, a igreja inteira se uniu em jejum e oração por Daniel. Os irmãos mais velhos impunham as mãos sobre ele, clamando em nome de Jesus. As irmãs oravam em suas casas, pedindo misericórdia. O irmão João, um homem de muita fé, disse a Daniel: Irmão, você precisa crer. Não é pela sua fé que Deus age, mas pela fé nele. Mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, Deus está ouvindo. Aquelas palavras tocaram fundo em Daniel. Talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Mas os dias seguiram, e nada parecia mudar. Até que numa sexta-feira à tarde Daniel estava sentado na varanda de casa, olhando o horizonte, quando sentiu uma dor aguda na região da bexiga. Era como se algo estivesse se movimentando dentro dele. Ele se dobrou de dor e sua mãe, assustada, correu para ajudá-lo. Filho, o que foi? Daniel não conseguia falar. A dor era intensa, mas estranhamente ele sentiu algo diferente, uma paz que não vinha dele.
Foi então que, sem entender como, ele percebeu que a vontade de urinar, que antes era constante e incontrolável, havia sumido. Simplesmente sumido. Ele ficou parado sem acreditar. Seria possível? Correu para o banheiro, esperou, tentou. E nada. Nenhum escape, nenhuma urgência. Era como se sua bexiga tivesse voltado ao normal. Ele saiu do banheiro trêmulo, olhando para a mãe com os olhos cheios d'água. Mãe, eu acho que estou curado. A irmã Maria caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. Glória a ti, Senhor! Glória a ti! Mas Daniel ainda tinha medo. Seria só uma melhora passageira? No dia seguinte, sábado, ele acordou com o mesmo sentimento, nenhum sintoma. Foi à igreja à noite e durante todo o culto não teve nenhum acidente. Os irmãos, ao saberem, se alegraram e deram glória a Deus. O irmão José, aquele que tinha incentivado a oração, se aproximou de Daniel e disse: Viu, irmão? Deus ouve as nossas orações. Ele não se esquece dos seus. Na segunda-feira, Daniel foi ao médico. O mesmo que havia dito que não havia cura agora olhava para os exames com espanto. Isso não faz sentido. Os seus nervos estão respondendo normalmente. É como se nada tivesse acontecido. Daniel sorriu e disse: Doutor, foi Deus quem me curou. O médico, sem jeito, apenas balançou a cabeça, sem explicação. Passaram-se semanas, meses e Daniel permaneceu completamente curado. Não houve recaída, não houve volta dos sintomas. Ele voltou a trabalhar, a sair com os amigos, a participar ativamente da igreja. Sua vida foi restaurada. Sua mãe, Irmã Maria, testifica até hoje: Deus não só curou o corpo do meu filho, mas também a sua alma. Ele devolveu a alegria, a dignidade, a fé. Daniel, hoje, é um jovem cheio de gratidão. Ele conta que nos momentos mais difíceis, quando pensava em desistir, foi a mão de Deus que o segurou. Eu aprendi que mesmo quando não sentimos, Deus está trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele está agindo. A minha cura não foi imediata, mas foi perfeita. Deus sabe o tempo de todas as coisas. A igreja inteira se alegrou com aquele milagre. Não foi um milagre barulhento, com luzes ou vozes, mas foi um milagre real, confirmado, que mudou uma vida para sempre. E isso nos ensina uma coisa: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde, ainda opera milagres. Não por nosso merecimento, mas pela sua misericórdia. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de muitos. Que aqueles que estão passando por lutas difíceis, que já oraram muito e ainda não viram a resposta, possam se apegar a esta verdade: Deus não se esquece dos seus. Ele tem um tempo para cada coisa e quando ele age, ninguém pode impedir. Agradecemos a Deus pela vida de Daniel, pela fé da irmã Maria, pela união da igreja em oração. Que o nome do Senhor seja engrandecido hoje e sempre. Amém.